Olá pessoal, eu sou a Ana do Olhos de Eclipse e esse é meu vídeo de Conheça o Artista. Eu basicamente vou introduzir um pouquinho de mim pra vocês, que é algo que eu não fiz desde o início desse canal, alguns meses atrás. Então eu espero que vocês possam me acolher na forma que eu vivo e entendo a arte. Um fato sobre mim é que quando eu era criança eu desenhava muito, eu desenhava pra caramba. E isso foi um hábito que eu fui perdendo com os anos, pelo fato de que eu não tinha muito apoio nessa questão, emocional principalmente. E conforme eu fui crescendo, eu fui lidando com uma depressão bem complicada e por isso eu fui deixando o hábito de desenhar, só voltei com ele no fim de 2021. O segundo fato é que eu tenho muita dificuldade em basicamente me manter focado em uma tarefa por muito e muito tempo. Mas o desenho é o hábito que eu assim, tenho levado por mais tempo, sabe? E no qual eu mais tenho me mantido focada. Seguindo essa ideia, está claro que eu desisti de muita coisa na minha vida. Umas eu me arrependo, outras não, de forma alguma. Mas o fato é que eu não sinto essa vontade de desistir do desenho. Por mais que às vezes ela vem, na verdade, mas ela não se mantém. No início de 2023, eu tentei embarcar num curso de letras. Era um curso que, enfim, eu curtia até certo ponto. Em outro ponto, eu não curtia tanto, sabe? Eu acabei desistindo, assim como eu desisti também do Instituto Federal algum tempo atrás. No primeiro caso não, né? No Instituto Federal foi por conta da depressão. E essa faculdade de letras foi tanto por conta da depressão, quanto por conta de alguns, como eu posso dizer, conflitos que eu tive por lá. Como dá pra ver pelos vídeos anteriores, eu sou fã, um pouco obcecada, por um grupo musical chamado EXO, que é basicamente um grupo de K-pop formado por 9 integrantes, que eu curto bastante desde 2018. Então, eles fizeram parte da minha adolescência e estão fazendo parte da minha juventude adulta. Outro detalhe da minha saúde é que ela é um pouco sensível. E eu não falo só na questão mental, mas eu também tenho dificuldades para respirar. Então, se vocês ouvirem no caso, no vídeo, eu respirando muito fundo, esse tipo de coisa, porque eu sofro de sinusite crônica. Um detalhe sobre mim também é que eu sou uma pessoa muito persistente, apesar de ser uma fracassada em muitas questões. Por exemplo, eu estou recentemente lançando a minha terceira conta de arte no Instagram, porque nas duas primeiras eu levei Shadowban do Instagram. Então, se vocês puderem seguir, muito obrigada. Outro detalhe que vocês já devem ter percebido pelos vídeos anteriores é que eu sou bruxa. Eu pratico bruxaria de uma forma mais livre. Então, eu não tenho vertente, me considero talvez eclética, mas não é algo que eu tente me encaixar, sabe? E, enfim, eu sou cartomante e eu vivo a aprender com a vida, com a natureza e com o que está em volta de mim. Essa é a minha religião. Eu já fui uma cristã muito fervorosa. Hoje em dia eu não acredito em muita coisa da Bíblia, mas no geral eu tenho um respeito muito forte por Jesus Cristo. Eu ainda não tenho muitos objetivos formados com relação à arte.
você não continuar fazendo arte, sabe? Na verdade, eu tenho alguns, mas eu ainda me pergunto se eu tô no caminho certo. Então, talvez esse seja o meu problema. Mas eu estou caminhando. E eu sinto que primeiro a gente tem que ter esse momento de autodescoberta para depois se profissionalizar em algo que a gente ama. Outro talento meu, eu acredito pelo menos, é que eu escrevo. Eu escrevo desde pequenininha e foi algo que eu nunca parei ao longo da vida. Ainda que de alguma forma eu tenha feito pequenas pausas, mas nunca foi algo muito grande, sabe? E eu tenho várias histórias originais e também fanfics espalhadas pela internet sobre diversos users. Enfim, talvez você já tenha lido alguma coisa minha e não sabe ainda. Aos pets, eu tenho 3. Eu tenho um cachorro chamado Benjamin, tenho um gato chamado Teodoro, mas chamam ele por um apelido que eu não posso falar aqui. E tenho uma minha gata, que é o meu xodózinho, é o amor da minha vida, que se chama Mimi. Apesar de eu ter muitos materiais hoje, eles não são materiais profissionais, mas eles dão conta do meu trabalho. Eu comecei basicamente com os restos de lápis da L'Oréal que eu tinha, escolares, bem escolares, desde 2017, como eu disse, eu voltei a desenhar em 2021. E, enfim, um lápis, uma borracha e um sonho. Tanto que eu não tinha caderno de desenho, não tinha nada do tipo. E eu não tinha nem folha mais grossa, coisa do tipo também não. Então eu basicamente peguei umas folhas de sulfite e comecei a furei elas com o furador de papel que eu tinha. E comecei a desenhar. Eu usei um barbante para prender as folhas também. Eu ainda tenho esse caderninho, entre aspas, que eu fiz. E eu usava muito artes da Yu Cook, que é um artista que faz fanart do EXO, para fazer os meus primeiros desenhos, porque o estilo dela é bem chibi. Eu acho que eu já apresentei ela aqui. Eu moro numa cidade muito pequena, então eu faço a maior parte dos meus cadernos, porque aqui só vendem cadernos escolares de desenho, não vende sketchbook ou material profissional de arte ou esse tipo de coisa. Então é meio complicado pra mim e eu me viro com o que eu tenho, sabe? Então, se vocês repararem alguns erros de cadernos antigos ou atuais mesmo meus, é porque eu ainda tô aprendendo um pouco sobre encadernação. Esse não é o meu primeiro canal. Eu já tive um canal de fanfic por volta de 2015 e também já tive um canal de design gráfico. Eu já fui designer autodidata, então era interessante, sabe? Principalmente porque o nível da qualidade das fanfics que eu escrevia eram terríveis e mesmo assim eu consegui uns 2.000 inscritos na época. Mas enfim, se você está aqui e quis entender um pouquinho sobre mim, sobre a minha vida e como eu vejo o mundo, eu só tenho a agradecer, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado do desenho. Não é um dos meus favoritos, mas eu também não estou no melhor dos meus momentos agora. Então, muito obrigada a quem tem paciência. E, por favor, acompanhe o resto do vídeo. Muito obrigada por tudo. Tchauzinho.